A partir de agora, muita informação para você com opinião relevante para que você possa acompanhar os principais acontecimentos aí do Brasil, do nosso estado, do nosso município, enfim. Vamos começar a nossa live de hoje, então. Olha, o tema da nossa live de hoje, já começando, nós vamos agradecendo ao pessoal que já está chegando por aí. A gente colocou como assunto principal a perigosa escalada da censura seletiva. Tudo isso começou aí com o anúncio por parte lá do Senado do Joe Biden como presidente, né? E houve uma manifestação, o Trump, de certa forma, ele incentivou, claro, aquela manifestação que aconteceu lá em frente ao Capitólio, uma manifestação que até determinado momento estava sendo pacífica, muita gente concentrada lá na frente do Capitólio, e em um determinado momento lá um pequeno grupo começou uma tentativa de invasão lá do Capitólio, e conseguiu essa invasão, houve confronto com policiais, houve até o momento 4 pessoas que foram, né, acabaram perdendo a vida aí nessa invasão, enfim. E depois dessa situação aí, então, o presidente Donald Trump foi bloqueado em suas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter, foi banido do Twitter, essa é a palavra real, foi banido do Twitter. Milhares de simpatizantes do Donald Trump também tiveram suas contas, principalmente no Twitter, bloqueadas, e um dos sites que foi bloqueado foi o Parler. É uma página de usuários conservadores, e essa plataforma ela foi impedida de atuar. O Google tirou da sua loja de aplicativos, na sequência a Apple tirou da sua loja de aplicativos, servidores onde o Parler estava hospedado, o Amazon também bloqueou o Parler, e hoje, então, os usuários simplesmente não conseguem mais acessar o Parler a partir desse momento em que o Amazon também bloqueou a estadia, né, do Parler em seus servidores. É censura seletiva. Queria agora ouvir a opinião do Leandro Sabino sobre toda essa configuração que, a partir da quarta-feira passada, começou a se desenhar aí no mundo. Isso é uma coisa... nós estamos falando de Timbó, nós estamos falando de Santa Catarina, do Brasil, nós estamos falando do mundo. Tem acontecido em escala global. Legal. A gente, para falar sobre censura, normalmente o pessoal lembra do regime militar, né? Aquelas músicas do Caetano com as letras maquiadas, né? Para a censura não pegar e tal. Então, quando se fala em censura, já se coloca a pauta da esquerda como se fosse a detentora do discurso positivo da censura, né? A Manuela Dávila, vou dar um exemplo, ela é do Partido Comunista. É sabido que o comunismo matou diretamente milhões de pessoas, né? A gente sabe disso, a história está aí para contar e mostrar para a gente. Ela é do Partido Comunista e é uma das políticas que mais tem seguidores, né? Ninguém censura ela, ninguém tira ela do ar, e ela defende um regime assassino, que mata pessoas ainda hoje. A gente vê que a gente tem na Constituição diz que o Estado é laico, mas quando o presidente fala que o Estado é laico, mas o presidente é cristão, será que a população vai aceitar esse discurso quando chegar ao poder, se chegar um presidente, vamos, sei lá, estou chutando aqui alguma religião aí, pensa aí você de casa, alguma religião, sei lá, do candomblé, sei lá, chegou no poder, a gente vai aceitar se falar isso? O Estado é laico, mas o presidente é do candomblé, então a gente vai aceitar isso numa boa? Por que eu quero dizer isso? Que, na minha opinião, a liberdade ela tem que ser para todos. Ninguém pode ter sua liberdade de expressão cerceada. Ok, Sabino, agora vamos ouvir então a opinião do nosso querido Cassiano Schneider. Bom, em primeiro lugar, falando sobre o Donald Trump, esse processo de impeachment que está acontecendo em Washington, ali no Capitólio, ele é uma consequência, direta, é um efeito das emoções, que foram criadas em torno do episódio da invasão do Capitólio, na semana passada. Então, a gente percebe que a escala emocional, que vem acontecendo em torno daquele episódio, houve os ânimos das pessoas foram à flor da pele, principalmente pela existência de óbitos, dentro daquela invasão,
Então, o que a gente percebe é que os deputados, os parlamentares, aliás, americanos, eles estão precisando dar uma resposta, né, para a comoção que se criou em torno desse episódio, né, um episódio histórico, né, a invasão ao Capitólio é algo que não tinha acontecido ainda na história dos Estados Unidos, né, não uma invasão dessa espécie, e eu acredito que os parlamentares queiram dar uma resposta para a população, mostrando que eles são responsáveis por estabelecer a ordem das coisas, o que me parece hipócrita, né? Porque fazendo isso eles estão querendo validar que a responsabilidade da invasão foi do presidente Donald Trump, que na minha opinião não foi. Eu acho que isso está muito claro. Aquela simples mensagem escrita por Trump no Twitter, ela simplesmente não chega a conclusão alguma. Então, é um erro atrás do outro. Primeiro, aquela declaração do Trump, ela não incita a violência. Quando você quer incitar a violência, você faz de outras formas, né? Você cria um complô, você cria uma uniformidade de comunicação em vários locais, em vários veículos, e você inflama, de fato, a raiva, o ódio na população para ela ir para as ruas, né? Como aqueles líderes fascistas e nazistas faziam no início do século passado. O que o Trump fez, me desculpa, se aquilo foi uma incitação à violência, então, o que o Nicolás Maduro posta nas suas redes sociais, então, é um compromisso com a paz. A gente fala censura, normalmente, quando os governos vão e bloqueiam, né, e impedem um veículo de comunicação de expressar a sua opinião. Nós estamos num estágio um pouco diferente. O dono do veículo de comunicação está censurando os seus emissores de opinião, né, os seus internautas, os seus clientes. E eu, particularmente, me sinto desrespeitado quando eu vejo uma pessoa que apenas emitiu uma opinião simples, que não incitou a violência, ser bloqueado e censurado desse órgão de comunicação. Eu fico perguntando quem é o próximo ou qual será a próxima razão para eles censurarem as próximas pessoas. Quando eu dei um Google, cara, essa semana para ler a respeito de censura seletiva, a gente está falando aí de um episódio que marcou a história da humanidade, né? O Cassiano mesmo falou ali, lembrou a gente de que nunca na história dos Estados Unidos tinham invadido, né, o Capitólio. E agora invadiram. Isso marcou, né? Daqui 300 anos vão falar sobre isso, né? E onde é que eu quero chegar? Quando eu dei o Google para ver sobre censura seletiva, as duas primeiras páginas do Google falavam sobre um processo do Pablo Vittar. Então, as duas primeiras páginas do Google falam sobre esse caso do Pablo Vittar que aconteceu lá no início de 2020, sendo que a semana inteira está se falando sobre o caso do Trump. Então, o Google, qual que é a responsabilidade do Google? E isso aí foi nitidamente manipulado, isso, né? Essa busca não é orgânica, né? É uma busca manipulada. O Google manipulou isso aí. Com certeza deve ter gente procurando a respeito do tema e só vai ver aquilo que a gente estava falando antes, a censura para alguém de esquerda, Deus livre, né? O Pablo, por exemplo, que o estereótipo dele é das causas de esquerda, né? Justamente por isso que ele faz esse sucesso estrondoso, porque a causa tá ali com ele, né? Então, na minha opinião, não tem talento nenhum ali, tem a causa, por isso que ele tem mídia em cima dele, né? Mas eu só quero colocar uma outra situação aqui. Todo mundo já ouviu falar do blog do Noblat aí, certo? Esse blog, ele falou o seguinte, uns dias atrás, acho que foi no dia 10 de janeiro, ele falou assim: se Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje, já, agora, nesse momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Isso foi o camarada colocou isso no Twitter dele, e aí começou... e justamente um dia depois, isso foi um dia depois que o Trump tinha sido censurado e começou aquela censura dos conservadores, do Parler e tal, e o cara sai com uma dessa, fazendo apologia ao suicídio e incitando até o suicídio de 2 líderes mundiais, mas o cara tá lá no Twitter, tá podendo fazer suas publicações e tranquilamente, né? E a esquerda deitando e rolando ainda em cima da publicação do cara. Então, me diz uma coisa,
É ou não é uma censura seletiva? O que está em jogo aqui não é nem o bloqueio, não é nem se o Google tem o direito, se o Facebook tem o direito, se o Twitter tem o direito. Não tem. Como empresas privadas, eles até... vamos lá, talvez ninguém lê os termos de compromisso, né? Leia, você concorda, todo mundo clica lá, concorda, mas nem sabe o que está clicando lá. Poucas pessoas pegam e leem esses termos, esses acordos aí, né, de privacidade, acordos de compromisso com essas plataformas. Mas o que eu quero, acho que o que a gente tem que focar aqui é o seguinte, né? Eles têm o direito, vamos imaginar, eles têm o direito, sim, são empresas privadas, têm o direito de fazer. Mas o que a gente tem que olhar é esse movimento. Esse movimento diz alguma coisa para a gente. O que esse movimento pode estar dizendo para a gente? Que hoje quem domina a comunicação global tem viés de esquerda e está bloqueando os conservadores de se manifestarem. Eles podem fazer isso? Podem, porque são donos. Mas o que isso representa para a democracia? O que isso representa em termos de manipulação de massa, de manipulação de opinião? O que isso representa? E o que a gente, que defende outros valores, que não é da ala, vamos dizer, mais à esquerda, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem de ferramenta na mão para que esse movimento seja, de alguma maneira, enfrentado. Então, se nós, em eleições próximas, colocarmos no poder gente que está mais ligada a essa ala, né? A essa ala aí, que está fazendo festa, que está comemorando todos esses bloqueios, se nós votarmos nesses candidatos que concordam com isso tudo, o que pode acontecer? Além de tudo que já está acontecendo, acho que é mais essa análise que a gente precisa fazer. Empresas que atuam mais com hardware, né, outras mais com software, outras mais com internet. Então, você tem, todos eles, parece que num jogo combinado, né, numa espécie de coalizão globalista, contra a agenda conservadora liberal, né, é isso que está aparecendo. Mas o que me chamou a atenção, pessoal, é o Elon Musk, né, o proprietário da Tesla, e da SpaceX, que é aquela empresa criada para fazer viagens a Marte, né, para exploração de Marte. E o Elon Musk, que até ontem era o cara mais rico do mundo, ele foi por um breve momento o homem mais rico do mundo, tá? Se eu não me engano, por 5 dias. Depois ele acabou perdendo a liderança novamente quando as ações da Tesla tiveram uma pequena queda. Mas o Elon Musk, que é uma pessoa, portanto, com um poder de fogo, um poder de investimento gigante, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele está incentivando os seus amigos, os seus seguidores, a utilizarem um aplicativo de mensagem chamado Signal. Se escreve Signal, né, em inglês, que quer dizer sinal. Signal é um aplicativo americano também, e é com mensagens criptografadas, ou seja, é um aplicativo que tem todos os mecanismos de segurança para ser usado. E ele está incentivando as pessoas a usarem. Saiam do WhatsApp e usem o Signal. Então, o fato de ter uma pessoa, uma personalidade dessa, né, incentivando esse tipo de atitude, isso já mostra que o nosso jogo, a nossa luta não está perdida, né? Uma pessoa dessa tem uma grande importância no mercado, no mundo dos negócios global, né? E ele pode, de fato, começar a startar um movimento aí para haver uma migração desses aplicativos, né, e dessas redes sociais que têm procurado converter, né, os seus seguidores às suas próprias ideologias, né, o que é um erro gravíssimo, visto que é um meio de comunicação, e digital, e global.